Senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos desta 11ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Expediente para a reunião do dia 27 de março de 2007. Projeto de leis municipais. Do vereador Marcelo Verli. Estende a gratuidade no acesso aos ônibus para alunos das escolas públicas municipais e estaduais em dias de atividades extracurriculares e da outras providências. Do vereador Alexandre Cruz. Da denominação de Francisco Joaquim Pereira à via pública. Do vereador João Tuller. Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o programa de arborização no município de Nova Friburgo. Do vereador, indicações, do vereador Alexandre Cruz. Reparo do calçamento na rua General Argolo, no bairro Cordoeira. Do mesmo vereador Alexandre Cruz, capina, troca de lâmpadas e colocação de asfalto na rua Tio Luca, quilômetro 75,5, na Ponte da Saudade. Reparo em caráter emergencial da ponte de acesso à estrada Fazenda Branca, próxima à usina de luz em Rio Grandino. Do vereador João Tuller. Recuperação do ponto de ônibus da rua Atalício Schultz, no bairro Califórnia. Recuperação do Alcindo Alves dos Reis, Califórnia, bairro Califórnia. Recuperação de toda a extensão da calçada da rua Feliciano Benítez da Costa, no bairro São Geraldo. Recuperação da rua Carlos Condac, no bairro São Geraldo. Reforma ou manutenção no parquinho da Praça do Suspiro, no centro. Reforma do parquinho na Praça Dermerval Barbosa Moreira, em frente à rodoviária urbana. Revisão dos bueiros da rua Imaculada Conceição, no bairro Jardim Ouro Preto. Indicações de vereador Grimaldino Narciso. Colocações de 2 quebra-molas na rua Francisca da Rosa Pinheiro, em frente à igreja cristã, localizada no Jardim Califórnia. Colocação de lixeira de ferro na rua Francisca da Rosa Pinheiro, localizada no Jardim Califórnia. Capina de limpeza geral ao redor da Escola Municipal Pastor Schlupp, localizado na rua Sinésio Rocha, no Parque Maria Tereza. Do vereador Marcelo Verli. Ampliação dos horários de ônibus para o sítio São Luís. Construção de um ponto de ônibus para o sítio São Luís. Voto de congratulações e aplausos do vereador Marcelo Verli, com a 2ª Igreja Batista de Nova Friburgo, pela comemoração de seus 60 anos, ocorrida no mês corrente. Também com o senhor Gerson da Conceição Siqueira, conhecido como Pantera, do Barrepu, pela passagem de seu aniversário. Com o professor Raul Marques Pires Gonçalves, presidente do Friburguense, com o senhor Siqueirinha, gerente de futebol, e com toda a comissão técnica e atletas do time profissional, pelos resultados alcançados nas últimas rodadas, colocando o time com excelentes possibilidades de participar da Copa do Brasil 2008 e das semifinais do 2º turno do Campeonato Carioca. Do vereador Mário Fuli, com o doutor Ivo Marcos Pires Gonçalves. Essa moção é uma moção de aplausos, com a direção da Clínica Santa Lúcia, com o doutor Ivo, na pessoa do doutor Ivo de Lima Kelly, e com toda a equipe de funcionários, reconhecendo o trabalho de terapia ocupacional, o carinho, amor, respeito e profissionalismo com responsabilidade que mostraram na participação de abertura do Carnaval de 2007. Meu vereador Mário Fuli, com o senhor de Sou Spitz, pelo seu aniversário, também com o senhor Jorge Enéa Eckert, pelo seu aniversário na data de hoje. Congratulações do vereador Roberto Vermelinja, com o senhor Fidelis Sigmaringa Maia da Silva e outros, pela passagem de seus aniversários. Do vereador Vano Cosme, com o senhor Jorge Evangelos Ciclias e outros, pela passagem de seus aniversários. Do vereador Grimaldino Narciso, com a senhora Beatriz Silva dos Santos e outros, pela passagem de seus aniversários. Voto de pesar com a família da senhora Dulce Pacheco Pereira, pelo seu falecimento ocorrido em 23 de março de 2007. Vereador Mário Fuli. Requerimentos do vereador Nama Nassif, que seja lida e incluída em ata as matérias publicadas no Jornal Extra, no dia 25 de março de 2007, sob os títulos Competição acirrada por baixo dos panos e Impostos e Contrabando favorecem concorrentes. O vereador Carlos Balbi, que seja lida e anexada em ata a matéria Planejamento Familiar, agora é realidade em Nova Friburgo, publicado no jornal A Voz da Serra no dia 26 de março de 2007. Comunicações
da Fundação Nacional de Saúde, liberando recursos para o pagamento de teto financeiro e vigilância em saúde. Está listo o expediente, senhor presidente. Senhores vereadores, após a leitura do expediente pelo primeiro secretário, submeto ao plenário as matérias lidas pelo vereador Mário César Fuli, nosso primeiro secretário. Votos de congratulações. Presidente, Pois não, vereador Vano Código. questão de ordem. Eu gostaria de pedir aqui uma solicitação verbal ao vereador Verli, no sentido de que eu possa ser signatário também dos votos de congratulações que Vossa Excelência profere nesse momento, com o seu Gésar Conceição Siqueiro, Pantera, e também com o professor Raul Marcos Pires Gonçalves, assessor de Vossa Excelência, e pessoa conhecida, pessoa querida, que nós gostamos também e gostaria nesse momento de pedir a Vossa Excelência essa autorização. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Verli. Obviamente, Vossa Excelência tem toda a condição de estar subscrevendo comigo esses 2 votos de congratulações, até porque sei do seu respeito, tanto pelo Pantera quanto pelo professor Raul, e gostaria também de assinar, juntamente com Vossa Excelência, o voto de congratulações com o senhor Jorge Esclias, proprietário da Nailo Hand, um empresário de sucesso, uma pessoa que gera emprego e renda no nosso município, e foi muito bem lembrado. Então, eu gostaria também de assinar com Vossa Excelência esse voto de congratulações. Com inteiro prazer, eu ficaria muito bem acompanhado com Vossa Excelência sendo signatário desse voto. Vereador Manuel Martins. Eu gostaria de pedir autorização ao meu nobre colega vereador Mário César Fuli, que eu pudesse assinar com voto de congratulações com o nosso querido amigo de seu Spitz, pai do nosso Aloysio Spitz, uma pessoa que presta um trabalho excelente nessa casa, e eu queria pedir, ficaria muito grato se pudesse assinar com Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, ainda a última questão de ordem. Eu gostaria de fazer uma inclusão oral, né, também de um voto de congratulação com a doutora Grace Kelly Fernandes, conhecida psicóloga, estabelecida e radicada nesta cidade de Nova Friburgo. Farei, evidentemente, ratificarei no dia de amanhã esses votos, né, através de protocolização na casa, para que Vossa Excelência possa apreciar. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Alexandre Cruz. Eu gostaria de pedir permissão ao ilustre vereador Mário César Fuli, que eu também pudesse consignar com ele os votos de congratulação com o ex-vereador desta casa, de seu Spitz, e também com o ilustre vereador Marcelo Verli, se eu pudesse subscrever com Vossa Excelência os votos de congratulação do nosso querido Pantera, lá do Barripu. Com certeza, vereador. Será uma honra tê-lo comigo nesse voto de congratulações. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Vereador Roberto Vermelhinho. Senhor presidente, eu não compreendi o requerimento que o líder do governo fez para inclusão na pauta de uma solicitação, de um requerimento. O vereador, na sessão passada, fez aqui um discurso moralista, dizendo que ele cumpria todo o prazo regimental, e o prazo regimental é até às 16 horas. Não estou entendendo, eu gostaria que o vereador me esclarecesse se ele não cumpre o prazo regimental ou se a palavra dele, o discurso, não tem nada a ver com a verdade. Eu complemento sim. Vossa Excelência até lembra muito bem. Só que, com relação aos votos de congratulações e votos de pesares, ficou definido aqui por Vossa Excelência a possibilidade de fazer a inclusão. Até porque, com relação ao voto de pesar, existem muitos fatos de pessoas, eu trouxe na semana passada, que vêm a falecer depois das 16 horas. Então, existe uma prática na casa, no sentido de que os votos de pesar e os votos de congratulações, eles podem ser opostos verbalmente no plenário e, posteriormente, ratificado para que Vossa Excelência possa apreciar. Pelo menos isso tem sido a prática dessa casa ao longo de todos os anos. Senhor presidente, Vereador Mário César Fuli. quero dizer ao ilustre vereadores Alexandre Cruz e Manuel Martins, que é uma honra, não só para mim, mas como pelo vereador de seu espírito, receber a assinatura de Vossa Excelência nesse voto de congratulações. O vereador foi um vereador de seu espírito com 5 mandatos, vereador que representou com muita dignidade nessa casa o distrito de Lumiar. E dizer também que faz aniversário na data de hoje o ex-administrador regional de Amparo, o senhor Jorge Ené Eckert, uma pessoa que tem um passado brilhante em nosso distrito, uma pessoa hoje que congrega lá na Igreja Assembleia de Deus, junto com o seu filho, que já está chegando a pastor, uma pessoa de muito valor, e tenho certeza e desejo a ambos muita saúde e que Deus possa abençoá-los nas suas vidas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Verli. Eu gostaria de fazer os destaques aqui em relação aos votos de congratulações de minha autoria, alguns deles já também com o apoio de alguns colegas vereadores,
Primeiro deles com a segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, situada ali na rua Presidente Vargas, em Olaria, que comemora, né, nesses últimos dias, seus 60 anos de existência, ininterruptamente pregando o Evangelho de Cristo. Então, gostaria de registrar e parabenizar todo o corpo de membros daquela igreja, a sua liderança também, pela importância do seu trabalho. Não poderia também deixar de fazer um registro com o nosso amigo Pantera, vereador Alexandre Cruz, lembra muito do Pantera na infância, nosso professor de basquete, de futebol, lá na Recreativa da Fábrica Ipu, pessoa sempre sintonizada com o que vem acontecendo na área pública, na área política do nosso município. Todos os vereadores aqui que participam de programas de TV sempre respondem uma pergunta do Pantera ao final dos respectivos programas, então uma pessoa que tem sido um exemplo. Gostaríamos todos e torcemos para que toda a população tenha a mesma postura do Pantera de acompanhamento das ações públicas. E também não poderia deixar de fazer esse registro, independentemente de ser meu assessor, com o professor Raul Marcos Pires Gonçalves, presidente do Friburguense, recém-empossado, também com o Siqueirinha, gerente de futebol, com toda a comissão técnica, todos os atletas, que ao longo das últimas semanas vem obtendo bons resultados e levando a equipe do Friburguense a ter grandes chances de participar tanto da Copa do Brasil em 2008, quanto também das semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca, levando o nome de Nova Friburgo, levando o nome da nossa cidade a um patamar muito elevado no cenário esportivo e, obviamente, não só local, estadual, mas também nacional, porque a mídia acaba divulgando isso a nível nacional. Então, gostaria de fazer esses destaques e agradeço a Vossa Excelência. Senhores vereadores, após os destaques de Vossa Excelência e com o pedido verbal do vereador Vano Costa para a inclusão na pauta dos votos de congratulações com a senhora Grace Kelly Fernandes, em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Votos de pesar do vereador Mário César Fuli, com a família da senhora Dulce Pacheco Pereira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de março de 2007. Senhor presidente. Pois não, vereador Mário César. Eu só queria registrar que a dona Dulce é uma pessoa do lar, uma pessoa muito humilde, que veio a falecer. Ela é mãe da professora Elvira, Rita, Maria das Graças e Luiz Antônio, professor, diretor do colégio lá em Amparo, do loteamento Tiradentes. Então, eu queria fazer esse registro e pedir a Vossa Excelência e os demais colegas que fosse respeitado um minuto de silêncio em sua memória. Também com pedido, requerimento verbal do vereador, que seja respeitado um minuto de silêncio. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, eu solicito a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio. Dando continuidade aos nossos trabalhos, requerimentos do vereador Nami Nassif, que seja lido e incluído em ata das matérias publicadas no Jornal Extra, dia 25 de março, sob os títulos Competição acirrada por baixo dos panos e Impostos e Contrabando favorecem concorrentes. Em discussão, o requerimento do vereador Nami Nassif. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Verli. Gostaria de parabenizar o vereador Nami por incluir esse tema em pauta, até porque também fiz o mesmo registro, mas ele já havia se antecipado e apresentado esse requerimento. Trata-se de matéria de grande relevância, publicada no Jornal Extra, e que vem complementar algumas das minhas falas nas últimas semanas em relação à minha preocupação com o desenvolvimento econômico de Nova Friburgo. Nós temos visto, ao longo dos últimos anos, o crescimento, o acirramento da concorrência através da entrada de produtos chineses. E muito interessante que essa matéria do Jornal Extra fala exatamente sobre isso, o impacto das importações dos produtos chineses junto ao mercado brasileiro e, em particular, junto ao polo de moda íntima de Nova Friburgo.
Então, vereador, parabéns a Vossa Excelência por trazer esse assunto à pauta. E eu tenho certeza que é mais um subsídio para que essa Casa Legislativa esteja antenada com o que vem acontecendo em termos de economia de Nova Friburgo e também poder pensarmos de forma conjunta o que podemos fazer, ou pelo menos mobilizar para que haja uma mudança nessa área tão importante que é a geração de emprego no nosso município. Senhor presidente, eu fiz questão que fizesse essa leitura, que a gente vê que realmente é uma concorrência desleal, porque os produtos importados chegam em Nova Friburgo, por exemplo, os produtos da China, por exemplo, com uma carga tributária bem menor do que a que há em Nova Friburgo. Então, isso é um alerta que tem que se acontecer. Nós temos que tentar reduzir a carga tributária para que os produtos produzidos por nós aqui permaneçam no mercado com a concorrência, ter livre igualdade de condições de concorrência, porque senão vamos acabar perdendo com a geração de desemprego. É que eu venho repetindo sempre aqui nesta casa. A gente vê hoje que, por exemplo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Sumidouro, Carmo, outras cidades também vizinhas, Macuco, Trajano de Moraes, e, enfim, outros municípios aqui vizinhos, tem, por exemplo, o ICMS, para as indústrias que eles se fixam, é de 2%, enquanto Nova Friburgo paga o ICMS de 12%. Isso quer dizer que futuramente haverá um esvaziamento econômico muito grande no Nova Friburgo, com uma crise de desemprego maior ainda. Então, eu acho que é bom eu pedir que fizesse a leitura dessa matéria aqui, que chamasse a atenção das autoridades competentes. Hoje nós temos 2 deputados estaduais no Rio de Janeiro que podem brigar pela redução do ICMS, colocando, equiparando aos municípios vizinhos, e também o poder público municipal, tentar reduzir as cargas tributárias que incidem sobre os produtos produzidos no Nova Friburgo, no caso de prestação de serviços, porque o imposto hoje faz a diferença ao longo dos anos. Então, a gente vê que, por exemplo, o Bom Jardim teve hoje uma indústria de plástico lá, que foi lá com um investimento de quase 20 milhões de reais, com a geração de empregos. E quando vai gerar de riqueza para o município de Bom Jardim? Então, esse é um tema que a gente tem que trazer sempre aqui à discussão, porque é muito importante, porque se nós pensarmos há 20 anos atrás, nós tínhamos um parque industrial em crescimento, nós tínhamos um parque industrial, da indústria metal mecânica em crescimento, nós tínhamos as indústrias, têxtil também em crescimento, e hoje, com uma população bem menor, nós tínhamos em torno, aí, de há 20 anos atrás, 100 mil habitantes, e hoje a gente vê essas indústria metal mecânica fechando suas portas, várias fecharam suas portas, temos aí Vega, AGA, que reduziu bem o quadro, a Indas, por exemplo, foi para São Paulo, e outras mais, e não houve um crescimento de emprego que fizesse a reposição. E o número populacional na Nova Friburgo aumentou para quase 200 mil habitantes. Quer dizer, é menos oferta de emprego com mais geração de desemprego. Então, isso aqui é um alerta em ser feito, que se a gente não tomarmos a providência, acredito eu que no futuro próximo a crise será bem maior. Então, senhor presidente, é por isso que eu pedi que fizesse essa leitura. Pode não, vereador. Senhores vereadores, não havendo mais discussão, em votação, requerimento do vereador Nami Nassif para que seja feita a leitura. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade, eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria. Competição acirrada por baixo dos panos. Custando até R$1, calcinhas chinesas invadem prateleiras e ameaçam o polo de moda íntima. Que o biotipo físico das brasileiras é bem diferente dos das chinesas, todo mundo já reparou, mas que as calcinhas que elas usam lá estão começando a invadir as lojas daqui. É surpresa para muita gente. E o pior, é uma séria preocupação para a indústria de lingerie, especialmente a Fluminense, responsável por 20% da produção nacional. Bem mais baratas, as lingeries chinesas estão chegando ao consumidor com preços inferiores à metade do que é cobrado pelas peças brasileiras. Isso porque o custo de produção deles é muito menor. A importação acaba sendo vantajosa para empresas brasileiras. Um conjunto de calcinha, suporte e sutiã chinês, por exemplo, pode ser comprado a R$10, enquanto o brasileiro fica em torno de R$25. Já calcinhas mais simples chegam a custar R$1. Segundo Amin Moslon, presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Nova Friburgo, cidade onde fica o polo de moda íntima do Estado, com 1.200 confecções, a presença de produtos chineses não é nova, mas só agora começa a incomodar. Eles estão adquirindo know-how importando modelistas e estilistas, sem contar que tem muita tecnologia e um batalhão de trabalhadores. Já melhoraram em qualidade de costura e tecido, mas ainda perde em estilo. Tendência de alta. As calcinhas chinesas ainda não
não são nem 20% do total que está nas lojas, mas a expectativa é que este volume cresça, uma vez que as condições para eles são favoráveis. E não é só em bancas de pequenas lojas que elas podem ser encontradas no Brasil. Grandes redes já estão vendendo também. Impostos e contrabando favorecem concorrentes. O país comunista já tirou o cliente de 58% das empresas brasileiras. A concorrência com produtos chineses, que começa a ficar acirrada para a indústria têxtil, é mais culpa do Brasil do que da China, segundo o próprio setor. Os chineses estão fazendo o que eles consideram certo, disse Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil de Confecção, ABIT. Além das barreiras tributárias, o setor ainda enfrenta a concorrência ilegal. Metade do vestuário que o Brasil importa está dentro dos preços normais, de R$14 ou $14, obrigado, o quilo, por exemplo. A outra metade vem de forma ilícita e a $3 o quilo, o que não paga nem a matéria-prima. De acordo com Pimentel, se as condições não mudarem, muitos empregos estarão ameaçados. Estamos ajudando os chineses a criarem emprego lá em detrimento dos nossos aqui. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, não é só o setor têxtil que vem sofrendo com a presença chinesa. 1 em cada 4 empresas concorre com os importados da China. Conforme pesquisa da entidade, o país comunista tirou o cliente de 58% das empresas brasileiras que disputam o mercado externo. Requerimento do vereador Carlos Balbi, que seja lido e anexado em ata. Senhor presidente, apenas uma questãozinha de ordem, talvez até para, enfim, trazer esse esclarecimento aqui ao plenário. O vereador Nami, Vossa Excelência, foi o autor do requerimento, né? É para informar, basicamente, que eu vou até trazer para Vossa Excelência a cópia da proposição. O vereador Rogério Cabral já apresentou a proposição nesse sentido junto à LERJ, no sentido de equiparar o ICMS das alíquotas de Friburgo juntamente com os municípios circunvizinhos. Eu me comprometo em trazer para Vossa Excelência, para que nós possamos pedir, através de requerimento apropriado, na hora certa, vereador Weberige, justamente para que nós possamos fazer a leitura e ver o trabalho do nosso deputado. Ô, vereador, veja bem, acho até desnecessário fazer a leitura, basta que ele consiga concretizar o fato. Com absoluta certeza. Isso é uma questão que a gente vem discutindo até há 2 anos atrás, a gente vem discutindo essa matéria. Eu acho que o erro foi, quando fizeram a emenda de redução de ICMS, o Friburgo deu uma força política e impedir também que fizesse a redução numa Mas Friburgo agora também. já temos, né? Agora já acaba a gente só cobrar deles. Vamos cobrar deles, sim, evidente. Com certeza. Não só a proposição, mas o acompanhamento também. E vamos trazer sempre notícias aqui do acompanhamento, como é que está a situação lá da LERJ, porque entendo também que isso é de fundamental importância para as indústrias poderem sobreviver nesse mundo competitivo. Senhor presidente, Vereador Roberto. sobre essa matéria, eu gostaria só de fazer uma ressalva, que nós tenhamos cuidado com relação a essas questões. Primeiro porque a gente sabe, por exemplo, que na indústria têxtil nós temos o mesmo regime tributário que tem os municípios do Centro-Norte Fluminense. Na parte também química, da indústria química, nós temos também o mesmo regime tributário que existe no todo o Centro-Norte Fluminense, que é o do Rio Plástico. Agora, o que nós temos de diferente é para a instalação de novas indústrias. O que pode acontecer, senhor presidente, se nós não tivermos cuidado com essa política de incentivos, é que nós podemos perder também a nossa arrecadação de ICMS e fazer com que os cofres do município fiquem realmente vazios, porque a nossa boa parte da arrecadação do nosso município é com a produção de ICMS da nosso parque industrial. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz uma campanha achando que vai construir alguma coisa e acaba destruindo toda a nossa economia. Nós precisamos arrecadar também tributos para poder fazer com que a nossa economia cresça. E a gente, então, tem que ter esse cuidado para não fazer com que a gente realmente fique mais à frente, aí, numa situação bastante complicada com relação à nossa economia. Né? E a gente tem já uma política tributária que não é ruim para o nosso município. O que falta no nosso município é atrair investimentos dentro das condições que nós temos da legislação fiscal. E nós temos condições, por exemplo, vereador Nami, com relação à indústria plástica que foi para o Bom Jardim, nós temos condições de atrair essas indústrias para Nova Friburgo, desde que tenha vontade política nesse município de ir atrás e trazer os empreendedores, os investidores para o nosso município.
Senhores vereadores, eu peço a atenção de Vossa Excelência. Já foi motivo várias vezes nessa casa aqui, inclusive na gestão do presidente Rogério Cabral, com referência à discussão dos requerimentos de leitura. Pelo nosso regimento interno, a discussão, solicito a atenção ao vereador Nami Roberto, pelo nosso regimento interno, a discussão ela deve acontecer antes da leitura do requerimento. Já foi várias vezes aqui discutido isso, os vereadores já se pronunciaram, mas ainda não houve um vereador que tome a iniciativa de tentar mudar o nosso regimento interno. Eu acho até que a qualidade dos debates ela é melhor após a leitura, mas cabe a algum vereador tomar a iniciativa para que mude o regimento interno nesse sentido. Eu gostaria de esclarecer que a presidência só permitiu a discussão, o retorno à discussão, até porque realmente é um assunto de interesse para o nosso município, mas não é, na verdade, uma coisa que está dentro do regimento interno. Então, o nosso regimento interno ele diz que a discussão deve ser feita antes da leitura do requerimento. Dando prosseguimento, o requerimento feito pelo vereador Carlos Balbi, que seja lido e anexado em ata matéria Planejamento Familiar agora é realidade em Nova Friburgo, publicada no jornal Voz da Serra, no dia 26 de março de 2007. Em discussão, o requerimento do vereador Carlos Balbi. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito ao vereador Mário César Puli que faça a leitura do requerimento. Planejamento familiar agora é realidade em Nova Friburgo. Secretaria de Saúde implanta centro de referência. A secretária de Saúde, Jamila Calil, destacou em seu discurso que, a partir de agora, todas as pessoas, com ou sem estudo, ricas ou pobres, poderão ter o direito de planejar suas famílias. A partir de agora, os friburguenses contam com um centro de referência de planejamento familiar, que pode ser considerado um modelo para o país, dotado de modernas instalações, com diversos consultórios e salas para atendimentos psicológicos individuais ou em grupo. O centro ocupa todo o terceiro andar da Policlínica Sul, Dr. Demerval Barbosa Moreira, no antigo SAS de Olaria. O centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A inauguração foi neste sábado, dia 10, e contou com a presença de diversos escalões do governo e do diretor da Policlínica Sul, Dr. Demerval Barbosa Moreira, Dr. Cláudio Charoubi. A prefeita de Saudade de Braga era aguardada, mas não pôde comparecer ao evento e foi representada por seu marido, Roberto Braga. No novo centro, uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, psicólogas, assistentes sociais e enfermeiras, vai analisar o perfil individual e familiar de cada um. Depois disso, será discutido o melhor método contraceptivo a ser adotado, incluindo ligadura de trompas e vasectomia. Vale ressaltar que o Centro de Planejamento Familiar a sequência aqui onde? Não mais em um local de profissionais de saúde e pessoas treinadas e capacitadas estarão orientando as mulheres e seus companheiros sobre a melhor maneira de planejar suas famílias. Se não for a hora de ter filhos, aí sim, serão oferecidos os diversos métodos à disposição, como a pílula, a camisinha, o DIU ou o diafragma. Se for necessário, a ligadura de trompas ou a vasectomia, que são procedimentos cirúrgicos, estes serão feitos através do serviço público, no Hospital Municipal Raul Sertã. Outra questão que será trabalhada também, passar a fazer um trabalho nesse sentido no posto de Tuneicaçuga. Mais recentemente, a doutora Conchita Pazzo trouxe novamente esta ideia do planejamento para a Secretaria de Saúde. E, com isso, uma equipe até hoje orienta os interessados em contracepção no Hospital Maternidade de Nova Friburgo e na Policlínica Norte, posto de saúde Dr. Valdir Costa, em Conselheiro Paulino.
A coordenadora do Programa de Planejamento Familiar, Vilma Gouveia, afirmou que todo cidadão tem de escolher o número de filhos que quer ter. Esta ideia foi reafirmada por Jamila Calil, quando lembrou aos presentes que a própria Constituição garante à população o direito de planejar suas famílias. Baseado neste princípio, Nova Friburgo assinou um programa do Ministério da Saúde, comprometendo-se a realizar esse projeto nos moldes preconizados. A secretária abordou a importância dos homens participarem das reflexões e decisões sobre este tema, que interessa tão diretamente a todos eles. Na maioria das vezes, a responsabilidade pelo planejamento familiar acaba recaindo sobre os ombros das mulheres, quando, na verdade, eles devem participar ativamente deste processo. Doutora Vilma Gouveia lembrou o grande número de adolescentes e grávidas existentes em Nova Friburgo, e disse que os adolescentes representam um dos públicos-alvo do programa. A gestação da adolescência vem ocorrendo de forma cada vez mais frequente, não só no município, como no resto do país, tanto por desconhecimento como pela falta de acesso a métodos anticoncepcionais. A gravidez na adolescência representa um alto risco de prematuridade, o que gera um ônus social e econômico muito grande, afirmou. Ela destacou que o problema de gestações não planejadas é muito mais abrangente. Muitas mulheres engravidam e, numa atitude de desespero, acabam provocando um aborto, o que pode ocasionar infecções, hemorragias e até a morte. O índice de mortalidade materna em consequência de gestações indesejadas é altíssimo, disse. Uma proposta inovadora. A secretária Jamila Calil, da Saúde, destacou que a criação do centro é uma proposta inovadora e, mais uma vez, Nova Friburgo se coloca na vanguarda em termos de saúde pública. Todas as pessoas, com ou sem estudo, ricas ou pobres, poderão ter o direito de planejar suas famílias, afirmou Jamila. Assumiu a secretaria e, há cerca de um ano, desde então começou a amadurecer, junto com a prefeita, a ideia de se criar um centro voltado especificamente para o planejamento familiar. Na verdade, desde o tempo em que atuava como médica e visitava as comunidades rurais e carentes do município, Saudade se preocupava com esta questão. A superintendente da saúde coletiva, Sueli Escolátero, lembrou que logo depois as doutoras Alexandra Rotânia e Graça Mussad, também no Hospital Maternidade Nova Friburgo, na Policlínica Norte, posto de saúde Dr. Valdir Costa, em Conselheiro Paulino. A coordenadora do programa de planejamento familiar, Vilma Gouveia, afirmou que todo cidadão tem de escolher o número de filhos que quer ter. Está ali o expediente, está ali do senhor presidente. Vereador Carlos Balbo. A questão de ordem. Essa lei existe desde 1995. Quando esta lei saiu, eu fui imediatamente ao prefeito ano anterior. Não houve vontade política dele de botar em prática essa lei. Então, eu parabenizo a vereadora e secretária Jamila pela implantação desse serviço, porque muitos municípios têm. Friburgo já poderia ter isso há mais de 10 anos. Então, eu dou parabéns e com muito atraso. Pois não, vereador. Senhores vereadores, após a discussão, vereador Marcelo Verli. Gostaria só de fazer um registro para até que ficasse consignado em ata dos nossos trabalhos. Na última quinta-feira, na semana passada, eu fiz, através da minha assessoria, um requerimento verbal para que fosse efetuada cópia do processo número 2138, relativo ao projeto de lei de minha autoria, que visava findar a prática do nepotismo. E, como tem sido a praxe, né, ao longo desse tempo, fiz alguns contatos telefônicos através da minha assessoria e não consegui nenhum tipo de resultado objetivo na quinta-feira. Ao longo da sexta-feira, também voltamos a tentar por telefone, e aí eu fiz oficialmente no dia 23 de março, às 4h32. Senhor presidente, desde a tarde desta quinta-feira, 22 de março, venho solicitando via telefone cópia do processo legislativo relativo ao projeto antinepotismo de minha autoria a um funcionário dessa casa, que eu cito o nome aqui, mas por uma questão ética prefiro não nominar.
reiterei a solicitação às 15 horas desta sexta-feira, sendo informado pelo mesmo que entre 15 e 30 minutos as cópias estariam sendo feitas. Até o presente momento, naquela sexta-feira, 16 horas e 23 minutos, nenhuma cópia chegou ao meu gabinete. E, ao contactar o mesmo profissional, ficou claro, no meu entendimento, seu desinteresse em atender ao solicitado, argumentando sobrecarga de trabalho. Então, eu protocolei essa solicitação formalmente e, no dia de ontem, voltamos a tentar, no dia de hoje, voltamos a tentar, e aí fiz outro requerimento, datado do dia de hoje. Senhor presidente, até o presente momento, não recebi cópia do processo número 2138, relativo ao projeto de lei de minha autoria e que veda a prática do nepotismo em Nova Friburgo. Reitero a solicitação formulada, haja vista a necessidade de transparência na gestão da coisa pública, Nova Friburgo, 27 de março, vereador Marcelo Verli. Gostaria muito, encarecidamente, de solicitar a Vossa Excelência e ao corpo administrativo dessa Casa Legislativa, que se houver alguma sobrecarga de trabalho que impeça tirar cópia de 20, 22 folhas, 25 no máximo, que encaminhe ao meu gabinete, até porque nós temos um equipamento que faz as cópias diretamente, para que a minha assessoria possa efetuar essas cópias, porque nada mais justo e de direito de que o autor do projeto tenha acesso a todo o processo administrativo. Confesso não ter entendido até agora o porquê, até porque estou solicitando isso desde quinta-feira, sexta-feira, segunda-feira, terça-feira, e até o presente momento. Se fosse um projeto do tamanho desse de criação de empregos públicos, até me faria sentido. Mas, sendo um projeto relativamente pequeno no que se refere à quantidade de folhas, não vejo, a princípio, nenhum tipo de dificuldade para que eu possa ter acesso à cópia do mesmo. Então, gostaria que isso ficasse registrado em atos dos nossos trabalhos e que, se possível, nessa quarta-feira, nós possamos ter, enfim, finalmente, acesso a uma cópia de inteiro teor do processo administrativo, conforme solicitação efetuada na última sexta-feira. Muito obrigado. Senhores vereadores e o vereador Marcelo Verli, a título de esclarecimento, na verdade, não existe sobrecarga de serviço. Na verdade, a Secretaria é um setor da Câmara que ela trabalha em função do Poder Legislativo, e não somente em função de um ou outro vereador especificamente. Ali não tem funcionário de vereador, ali tem funcionário da Câmara Municipal de Nova Friburgo e que, por demanda da própria instituição, tem seus afazeres do dia a dia. Então, o que aconteceu foi que o vereador Marcelo Verli solicitou uma cópia e foi dito ao vereador que aguardasse um determinado tempo, mas o vereador, na insistência, segundo também relato do funcionário, que aqui quero preservar também, na insistência e na falta de paciência, houve um certo desgaste entre os dois personagens da história. Não obstante, o vereador protocolou um processo administrativo para solicitar cópia. E esse processo administrativo ele segue o trâmite de todo o processo administrativo da Casa, passando pelo presidente, passando pelo procurador da Casa e chegará, com certeza, ao seu final. Não posso prometer a Vossa Excelência que será hoje ou será na quarta-feira, mas, com certeza, Vossa Excelência terá cópia do que foi solicitado. Senhores vereadores, dando continuidade aos nossos trabalhos, vereador, eu não vou entrar em discussão ao requerido, até porque não vejo motivo para que isso seja feito na sessão dos nossos trabalhos. Daremos início à ordem do dia da reunião do dia 27 de março, com a discussão única dos projetos de lei de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão de espaço público com a tenda espírita Xangô Caô. Eu solicito ao vereador Mário César Fuli, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do encaminhamento e do projeto. Ofício do gabinete encaminhado ao presidente desta Casa, vereador Sérgio Xavier, número 0007/2007. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, tenho a ordem de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de encaminhar o incluso anteprojeto de lei que tem por escopo outorgar cessão de uso de próprio municipal localizado no loteamento Nicola Rossi, Morro do Nicote. A área a ser cedida localiza-se na Travessa Salva Herbron,
lote 11, loteamento Nicola Rossi, no Morro do Nicote, nesta cidade. Ainda mais é importante mencionar que o imóvel em questão está sendo ocupado irregularmente pelo Centro Espírita, necessitando, portanto, que o poder público regularize a ocupação do referido imóvel, por força do tempo de ajuste de conduta em que foram signatários o município de Nova Friburgo, Ministério Público Estadual e a Tenda Espírita Xangô Caô. Ressalta-se que o termo de ajuste de conduta é a parte integrante do presente anteprojeto de lei. Assim, de acordo com o referido termo, acordar as partes que a Tenda Espírita poderá continuar desenvolvendo suas atividades religiosas, entretanto, deverá implementar um centro educacional no local, para atender jovens economicamente carentes de forma gratuita, bem como deverá permitir que sejam realizadas reuniões do grupo Alcoólicos Anônimos. Nesse sentido, a concessão da sessão, objeto do presente anteprojeto, é medida que vai ao encontro do anseio da comunidade, nas mais variadas vertentes. Este que irá fomentar o desenvolvimento religioso, além de promover o desenvolvimento social, mormente com a aplicação de cursos de artes e ofícios, quais sejam curso de cabeleireiro, manicure, corte e costura, marcenaria, e a permissão para que reuniões do grupo de Alcoólicos Anônimos sejam realizadas. Portanto, o imóvel a ser cedido será mais um local que irá proporcionar a inclusão social dos cidadãos friburguenses. Pelo exposto, requer respeitosamente a Vossa Excelência se digne a determinar a autuação do presente, de forma a dar início ao competente projeto de lei e, após, requeiro que o mesmo seja submetido em regime de urgência, na forma legal, para apreciação desta Casa Legislativa, tendo em vista a relevância e urgência social do presente. Respeitosamente, Saudade Braga, prefeito. Anteprojeto de lei. A Câmara Municipal de Nova Friburgo decreta, eu sanciono e promulgo a seguinte. Lei Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão de espaço público com a Tenda Espírita Xangô Caô. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar o competente contrato de cessão de uso de espaço público com a Tenda Espírita Xangô Caô. Parágrafo 1º. A área objeto da cessão é constituída de terreno próprio do município, situado na Travessa Salvo Herbron, lote 11, loteamento Nicola Rossi. O prazo para a cessão estabelecido no caput deste artigo será por tempo indeterminado, podendo, entretanto, ser rescindida a critério da administração. Artigo 2º. O uso do espaço destina-se exclusivamente para o desenvolvimento das atividades de cunho religioso, para a implementação de centro educacional, ficando vedado o empréstimo, locação ou qualquer tipo de cessão a terceiros. Artigo 3º. Esta lei municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Registro e publique-se cúmplice. Palácio Barão Nova Friburgo, 3 de janeiro de 2007. Saudade Braga, prefeito. Senhor presidente, com todos os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e redação final, o projeto recebeu o aval na Comissão de Justiça. Senhores vereadores, após a leitura do projeto, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, Pois não, eu vereador. gostaria de falar favoravelmente ao projeto. Vereador Vanon Cosme, Vossa Excelência dispõe do tempo regulamentar. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhores funcionários da casa, pessoas que, enfim, estão aqui no dia a dia, dando todo o suporte para que nós possamos trabalhar e desenvolver nossas ideias e levar esse município avante. E, em especial, para assistência, né, a todos os membros da comunidade e também da Tenda Espírita, que hoje serve de base a este projeto de lei. Eu gostaria de, no primeiro momento, esclarecer basicamente isso. Nós estamos acompanhando já há algum tempo todo o processo de sofrimento que esta comunidade vem passando. Olha, o Gaudêncio já me ligou algumas vezes, já esteve no escritório algumas vezes com a esposa. Nós sabemos que houveram, inclusive, ações judiciais, né, que vocês sofreram ação judicial, vocês responderam à ação judicial.
justamente porque estavam a ocupar o que poderia ser de uma forma irregular. Gostaríamos também de dizer que, posteriormente, né, à sanção do Ministério Público, a prefeita municipal ela estava realmente preocupada. Eu lá estive algumas vezes com ela, no sentido de nós podermos amainar a situação, porque sabíamos que envolvia basicamente a toda a instituição e que vocês estavam manietados de poder continuar professando, né, a fé e professando exatamente a religião que vocês optaram. Já existe um requerimento na casa, nós vamos ter agora, breve, uma sessão solene acerca do espiritismo, se eu não me engano, foi protocolizada pelo vereador Nami Nassif, e mais. Realmente, nós conseguimos chegar a um ponto comum com relação a essa história. Então, hoje, esse anteprojeto, esse projeto de lei ele está sendo colocado em discussão. É muito bom que vocês tenham comparecido a esse plenário da Câmara Municipal, né, o que demonstra bem exatamente a preocupação e a vontade que vocês têm de manter exatamente esta situação, e dizer aos senhores basicamente o seguinte: daqui para frente, né, se Deus quiser, essa situação que vocês estavam vivenciando não vai mais existir. Vocês não terão mais nenhum tipo de opressão para que possam professar a fé de vocês, e dizer aos senhores que este é um governo que ele cuida muito exatamente desta situação. Né? Vereador, concede uma parte? Pois não, com todo prazer, vereador. Eu li com toda a calma, eu prestei atenção na leitura do projeto de lei aqui, e, no meu entender, eu vi que estava se acontecendo uma área que já vem sendo ocupada pelo Centro Espírita, Tenda Espírito de Xangô, e que agora está havendo uma pressão para regularização. E houve um termo justamente de conduta, feito pelo Ministério Público, que regularizasse a situação. E também li com atenção que o espaço lá que será ocupado também terão outras atividades. Será ocupado pelos alcoólatras anônimos, será outros cursos também fornecidos. E, apesar de não ser seguidor do espiritismo, mas eu acho que esta casa aqui é uma casa democrática. Então, nós, vereadores, não temos que pensar só na nossa religião, no nosso segmento religioso. Nós temos que pensar que nós representamos toda uma sociedade friburguense, toda uma sociedade que nos elegeu e nos colocou aqui. Então, eu acho que nós, vereadores, há pouco tempo nós tivemos aqui também um grupo de senhoras pedindo a cessão de um espaço público também, se construir uma gruta. Eu acho que esta casa também tem que aprovar aquela gruta, porque é respeito à religião. Eu acho que todo cidadão tem que acreditar em alguma coisa, porque, sendo espiritismo, católico, evangélico, que seja o que for, eu acho que é uma forma de você acreditar em alguém e acreditar que alguma coisa vai mudar. Porque você não pode ser vazio. O ser humano vazio passa a perder o sentido de viver. Então, eu parabenizo até essa autorização legislativa. Eu acho que tem que ser feito, fomentar, incentivar todos os segmentos religiosos, seja qual for ele, porque eu acho que a religião também é uma forma de educação. Educa. Eu acho, repito, o ser humano tem que estar em alguma coisa. Então, senhor presidente, eu parabenizo até o governo ter feito essa regularização. Eu entendo até que talvez o Centro Espírita deve ter passado algumas dificuldades até chegar a esse ponto que chegou, e são pessoas que fazem um bom serviço, que é o serviço da fé, que eu acho que, no final, o Deus de nós é um Deus só. Então, eu queria manifestar favorável ao projeto. E, o senhor me permite também uma parte? Por não, vereador Roberto. Também gostaria de parabenizar a iniciativa do Executivo de ceder essa área para o Grupo Espírita Xangô Caú. Acho também que, realmente, o Estado tem que ser laico, tem que abrigar em todas as formas de expressão religiosa, sem segregar nenhuma expressão religiosa. Eu acho que isso é fundamental para a sociedade. O vereador falou da questão da educação, né, da cultura, que se preserva com a questão religiosa, que está embutido, mas também há um outro papel fundamental que as religiões têm nas sociedades, é de manter a ordem, a segurança, manter a sociedade harmônica. Esse é um papel importante que as religiões têm desenvolvido, e as comunidades têm que estar realmente mais organizadas, mais fortalecidas nesse aspecto, porque é um aspecto fundamental para que a gente possa ter uma sociedade diferente, uma sociedade em que as pessoas se respeitam, uma sociedade em que as pessoas compreendem a importância do seu semelhante para todo um conjunto da sociedade. Isso é fundamental,
que a gente tenha essa percepção. E as religiões têm esse papel, porque as pessoas que fazem parte de uma religião, de um grupo religioso, eles têm um compromisso com a sociedade, e, tendo compromisso com a sociedade, não permitem que se estabeleça, por exemplo, o crime organizado, o vandalismo e toda a ordem de comportamentos antissociais. Eu acho fundamental que a gente possa favorecer e valorizar essas expressões culturais. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador, pela parte. Bom, então, já sintetizando, eu gostaria de dizer que exatamente o envio desse projeto legislativo, ele serve, quando muito também, né, para que nós possamos presenciar o quão democrata é o governo, o executivo municipal, no sentido de tratar todas as pessoas em igualdade de condições, independentemente de culto, credo, raça ou religião. Então, com essas linhas apertadas, eu gostaria de pedir aos vereadores da base, enfim, aos vereadores todos aqui desse plenário, que votem favorável ao projeto, porque, independente de qualquer coisa, também é uma questão de justiça contra essa comunidade que sofreu tantos percalços até que esse projeto pudesse chegar a esse plenário. Muito obrigado, senhores vereadores. Presidente, votação nominal, por favor. Senhores vereadores, portanto, após a discussão do projeto, o projeto encontra-se em votação, votação nominal, requerida pelo vereador Nami Nassif. Vereador Alexandre Cruz, contra ou a favor? A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Vanor Cosme. A favor, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Contra. Vereador Carlos Balbi. A favor, presidente. Vereador Grimaldino Anciso. Favorável, senhor presidente. Vereador João Túlio. A favor, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Roberto Vermelins. Favorável. Vereador Mário César. A favor. O projeto, portanto, foi aprovado com um voto contrário do vereador Marcelo Verli. Projeto aprovado. Senhores vereadores, após a aprovação do projeto, eu gostaria de parabenizar a todos e principalmente a família da nossa saudosa dona Nilza, que sempre esteve à frente, fazendo lá os seus trabalhos prestados à comunidade. A gente que acompanhou durante muitos anos sabia da determinação e da força que ela estava sempre à frente. Nos faz muita falta, né, mas deixou sua família, seus filhos, Jonas e os outros, e a senhora Valdete, que hoje está à frente lá, dando continuidade a todo esse trabalho. Então, todos vocês estão de parabéns. Senhores vereadores, dando continuidade aos nossos trabalhos, também em discussão única o projeto de número 2199/07, de autoria do Executivo Municipal, que cria empregos públicos para suprir a demanda da administração pública municipal direta e indireta, autoriza a realização de concurso público e dá outras providências. Senhores... Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Verli. Vossa Excelência havia me passado para que, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, eu pudesse analisar o projeto e recebi agora, né, há cerca de 10 minutos, e um projeto aí de algumas dezenas de páginas. Eu já havia lido na sua parte administrativa e tive aí cerca de 10 minutos para fazer uma avaliação jurídica. E também fiz a inclusão de uma nova emenda que propõe a transformação do que consta do projeto original, que é a criação de empregos públicos sob o regime seletista, para a criação de cargos públicos de provimento efetivo sob o regime estatutário. E os vereadores Nami Nassif e vereador Roberto Vermelins também subscreveram comigo essa emenda. E por que faço essa emenda? Porque ela assegura uma maior estabilidade, uma maior perenidade para o quadro funcional da municipalidade. E, de certa forma, também compensa a outra emenda de minha autoria, que propõe o aumento do salário base do professor de R$ 350 para R$ 700, porque, através da implantação do regime estatutário, haverá uma redução entre 12% a 14% do gasto mensal com o quadro funcional, caso em comparação com o regime de empregos públicos seletistas.
Então, na verdade, esses foram os fundamentos pelos quais eu apresentei essas duas emendas. Entendo que um salário base de R$ 350 para o professorado é absolutamente irrisório e totalmente inadequado à realidade e à necessidade da administração pública. E essa emenda 03, além de contemplar uma maior estabilidade do quadro funcional, também faz uma compensação financeira e orçamentária e que permite, sem dúvida nenhuma, que as duas emendas sejam aprovadas. Muito obrigado. Na verdade, senhor vereador, Vossa Excelência faz, nesse momento, a inclusão da emenda 003. Exatamente. Gostaria de esclarecer aos senhores vereadores que o vereador Marcelo Verli faz a emenda nesse momento, até porque, completamente no tempo regulamentar, ele perdeu o prazo do protocolo, mas as emendas podem ser feitas antes do momento da votação do projeto. Por isso, o aceite da presidência a emenda do vereador Marcelo Verli. Senhores vereadores, só antes de dar a parte de Vossa Excelência, eu vou até abrir, mas o projeto ainda nem lido foi. Então, vou submeter ainda, se faremos a leitura, até porque quem foi solicitado, cópia dos projetos foi feita. Eu acredito que o projeto é um projeto muito extenso, não acredito que tenha necessidade de leitura. Então, a presidência vai, o vereador Roberto, o vereador não querem falar, mas, desde então, eu quero comunicar aos senhores vereadores que o projeto nem lido ainda foi. Vereador Roberto Vermelhinho. Senhor presidente, tomei conhecimento ontem, num programa de televisão em que participei junto com o vereador Vano Cosme, o vereador Marcelo Verli, que há emendas ao projeto. Eu gostaria também, no programa eu já colocava algumas preocupações que eu tinha com o projeto, que não tinha feito nenhuma emenda, porque achava que a coisa não estava até no ponto de receber emendas, que precisava ter um ajuste maior. E recebido a informação do vereador ali do governo que foram feitas emendas, e eu gostaria... Três emendas. Três emendas. Eu gostaria de ter visto o processo com as emendas e gostaria também que fosse marcada uma reunião com a secretária de